Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro módulo do curso Técnico em Informática na modalidade EAD. Vamos começar com a disciplina Análise de Sistemas. Eu sou o professor Matheus Guedes Vilas Boas, coordenador do curso, no nosso curso técnico. Então, esse slide aqui, essa videoaula, ela é da semana 1 e seria a apresentação da disciplina. Ok? Então, nesse momento, eu vou explicar como o conteúdo vai ser distribuído ao longo das 6 semanas. E na segunda metade dessa videoaula, a motivação de estudar análise de sistemas. A grande dificuldade aí é o nome da disciplina, que não ajuda muito a saber o que a gente vai ver nessa disciplina. Então, eu vou estar ajudando vocês a entenderem melhor o que seria analisar um sistema. Tá joia? Aqui é o sumário, então, primeiramente, como que a disciplina vai ser distribuída ao longo das 6 semanas, e depois uma bem breve introdução à disciplina, mas como efeito motivacional. Pessoal, então, a organização da disciplina são 5 semanas de conteúdo, mais uma semana de recuperação. A recuperação é logo em seguida dessas 5 semanas, tá? E aí o início da disciplina é dia 24 de maio, o término é dia 27 de junho, a recuperação já começa um dia depois, no dia 28 de junho. E aí quem não conseguiu o aproveitamento de 60 pontos no período regular ou na recuperação, tem direito ao exame final, tá? O exame final é feito no final do nosso módulo, no final do módulo 3. Pessoal, então a semana 1 era composta de um questionário de 10 pontos e 2 vídeos. O primeiro vídeo é a apresentação da disciplina, é esse que vocês estão assistindo neste momento, tá? Que fala um pouquinho do que eu já comentei no primeiro slide, tá? O segundo já é uma introdução à engenharia de software, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que seria essa análise de sistemas barra engenharia de software e explicar um pouquinho do desenvolvimento profissional de software. Como assim profissional? Bom, vocês fizeram, né? Já fizeram alguns programas em outras linguagens, em outras disciplinas, desculpem, e para resolver alguns exercícios, né? Mas aquilo lá é simplesmente uma atividade de uma disciplina, não chega a ser um desenvolvimento profissional de software. Um desenvolvimento profissional de software é composto de vários documentos, é composto de toda uma preparação para que se consiga produzir um software de qualidade. Então, basicamente, a disciplina vai ver isso. A gente vai estudar não como desenvolver um código, mas sim como planejar e preparar toda uma equipe, toda a parte de software e hardware, para que se consiga desenvolver um software de qualidade. Então, aqui a gente não está preocupado com código, e sim como planejar, preparar, para aí sim desenvolver um software, um sistema, um jogo e assim por diante. Pessoal, a próxima semana é a semana 2, também tem um questionário de 10 pontos e tem 2 vídeos. Um sobre modelos de processo de software e um sobre atividades do processo de software. Essa talvez seja a semana mais importante, porque esse vídeo 2 aqui sobre atividades do processo de software, ele vai guiar as próximas semanas. Tá? Então, o que seriam essas 4 atividades do processo de software? Tem a parte de requisitos de software. Nesse momento, é a parte que a equipe de desenvolvimento vai conversar com o cliente que quer um determinado produto. Tá? Então, vai definir os requisitos do software. Como assim requisitos? Quais são as funções que o software deve ter e quais são as restrições do software. Por exemplo, vamos considerar que a gente vai fazer um site, um sistema que controle o estoque. Tá? Então, eu posso definir com o meu cliente várias funções, como, por exemplo, cadastrar produto, cadastrar fornecedor, consultar dados do produto, consultar dados do fornecedor, dar baixa no produto. Então, isso seriam os requisitos funcionais daquele software. E tem as restrições, que são conhecidas como requisitos não funcionais. Quais seriam restrições? O software deve ser feito na linguagem C ou na linguagem Java. O software deve funcionar no Linux e no Windows. Então, são restrições ao meu desenvolvimento do meu software. Tá bom? A segunda atividade é o desenvolvimento de software. E aqui a gente não pensa só em
colocar a mão na massa, né? Colocar o código em ação, fazer o código. Não, o desenvolvimento de software ele leva em conta a preparação e o planejamento para se escrever o código do software. Então, nesse caso, a gente tem que planejar a equipe que vai desenvolver o software, quais softwares vão ser necessários, quais aplicativos, quais programas, a parte de hardware também, computadores em quais configurações, quantos computadores, e assim por diante. Então, a partir disso, aí sim depois a gente pode colocar a mão na massa, tá bom? A terceira atividade é a parte de testes. Como assim testes? Bom, testes são feitos no software, né, para encontrar erro. Então a gente acha que não é para encontrar erro, mas o objetivo do teste é encontrar erro, tá? A fim de que você possa entregar um software de maior qualidade para o seu cliente final. Tá? Então quanto mais erros achar, melhor. Imagine aí se você entrega um software de péssima qualidade, com muitos erros, e aí sua equipe, a sua empresa onde você trabalha, ela vai ter uma baixa credibilidade a partir dessa entrega de software que não foi exaustivamente testado. Tá? Nessa terceira atividade aqui, de teste de software, a gente verifica se tem erro, mas também a gente verifica se as funções que o cliente pediu estão todas implementadas, estão todas desenvolvidas, tá bom? Então a gente verifica erro, mas também faz a validação se tudo que o cliente pediu foi desenvolvido e da maneira correta, tá? E a quarta atividade é a evolução de software. Essa evolução de software tem basicamente duas subetapas aí. A parte de corrigir os erros que foram encontrados e a parte de dar uma manutenção e um suporte para o cliente final. Como assim manutenção e suporte? Pode ser que lá no final, quando for entregar o software, né, versão beta, versão alfa, seja lá o que for, o cliente peça mais funções. O cliente fala assim, ó, eu preciso que você coloque mais duas funções no software. Isso aí é possível? Então essa é a parte de evoluir o software, dar manutenção e suporte para o cliente final. Tá? Então pensando nessa quarta etapa, que o seu software deve ser desenvolvido muito bem e pensar também que o software seja feito de uma maneira fácil de ser atualizado. Tá bom? Então lá no comecinho desse slide em específico eu falei que essa semana 2 seria mais importante. Por quê? Requisitos de software, que é a primeira atividade, ela vai ser falada na semana 3, nos mínimos detalhes. Tá? Desenvolvimento de software, que é a segunda atividade do processo de software, vai ser falado exaustivamente na semana 4. A parte de teste de software, na semana 5. Tá? E a quarta atividade de processo de software evolução, também na semana 5. Tá bom? Então, eu dei uma rápida introdução sobre cada uma das atividades, mas elas serão faladas nos mínimos detalhes em cada uma das semanas. A semana 5 é a semana que temos 60 pontos de atividades. Tá? Então, tem esse questionário aqui de 10 pontos relacionado a esses dois vídeos. Tá? E depois nós temos a prova, a autoavaliação e a avaliação da disciplina, que estão relacionadas à disciplina como um todo. Então, todo o conteúdo da disciplina. Tá bom? E aí chegamos na recuperação. Então, a recuperação é feita logo após a semana 5, tá? E ela é composta de duas fases, duas etapas. Para que o aluno consiga fazer a atividade 2, que vale 100 pontos, ele obrigatoriamente tem que realizar as atividades pendentes. Se ele não realizar atividades pendentes das semanas anteriores, ele não tem direito a fazer essa prova de 100 pontos. Tá bom? Então pensem aqui que essas atividades pendentes seriam uma espécie de revisão para que o aluno consiga fazer essa prova de 100 pontos. Uma forma de estudar para a prova que vale 100 pontos. Vamos à parte de motivação. Então, eu expliquei alguns conceitos aqui, falei muito de não olhar o código, mas olhar como se está sendo feito, reuniões com o cliente, testar o software, evoluir o software. Mas para que isso? Existe a necessidade de fazer isso, de testar software, de conversar com o cliente? Existe. E para isso, para motivar vocês a gostarem da disciplina, né? Porque
Pela minha experiência, não são muitos que gostam, né? Mas aí eu trago aí na primeira videoaula já essa motivação para estudo da disciplina. Qual que é a motivação? A motivação são problemas mundialmente conhecidos com software. Como assim mundialmente conhecidos? Que causaram desastres gigantescos em termos financeiros, questão de credibilidade, número de mortes, feridos. Aqui eu coloquei 8 exemplos, existem vários outros. Tem uma descrição de cada um deles nos próximos slides e tem um exercício do questionário relacionado a esses exemplos, tá bom? Vou falar um pouquinho de cada um, mas sem ler muito do slide. O primeiro problema aí no Mariner, em 62, custo 18 milhões e meio de dólares. Mariner é um foguete, não vou ler o desastre, mas qual foi a causa? Olha só, pessoal, que besteira aí. Um programador, ao passar para o computador uma fórmula que haviam lhe entregado, se esqueceu de uma barra. Então, por causa de uma barra, o foguete teve que ser destruído e o custo foi de 18 milhões e meio de dólares. Próximo, ele é bem interessante e, ao mesmo tempo, a gente pode estar aqui hoje pela equipe dos Estados Unidos, não, né? Pelo oficial de serviço soviético, pela intuição dele que tinha alguma coisa errada. Qual que é a ideia desse desastre ou quase desastre aí? O sistema de alerta precoce soviético falsamente indicou que os Estados Unidos tinham lançado 5 mísseis. E como que não aconteceu isso? Como que não deu tragédia? O oficial de serviço soviético tinha uma sensação esquisita no estômago, quase aí um sexto sentido, e fundamentalmente, se os Estados Unidos estavam realmente atacando, eles lançariam mais de 5 mísseis. Tá, então não teve a guerra mundial, mas qual que foi a causa? A causa foi um bug no software soviético que falhou ao detectar reflexos solares como falsos mísseis. Então, na verdade, esses 5 mísseis balísticos não eram mísseis, eram apenas reflexos solares. Promoção da Pepsi, bem interessante também. O programinha que eles fizeram lá, ao invés de... O programinha estava feito de forma incorreta. Mas qual que é a ideia da promoção da Pepsi? Quem tirasse a tampinha com este número aqui, 349, ganharia uma premiação em dinheiro. Não se sabe se foi de forma proposital ou não, mas o sistema das máquinas de pressão distribuiu 800 mil tampinhas com esse número. E aí a Pepsi não entregou os prêmios na época. Não lembro desse ocorrido. Não, também não tinha idade assim, para lembrar. Mas eu imagino assim a revolta do pessoal com a Pepsi, né? Até porque a gente não tem culpa do erro do sistema da Pepsi lá. Mas onde seria apenas uma tampinha com este número aqui, 800 mil tampinhas recebendo prêmio seria uma coisa bizarra para a Pepsi, né? Tem o foguete da Europa, custo de 500 milhões, e a causa dele é bem interessante, que é mais para o nosso mundo assim, né? Que é a conversão, foi tentar converter a velocidade do foguete de 64 bits, né? 64 bits, vários uns e zeros, para um formato de 16 bits. Não coube, não tem como colocar 64 em 16 bits. Como o número é muito grande, resultou em erro de estouro. Quando o sistema de orientação desligou, o controle passou para uma unidade idêntica redundante, que também falhou porque nele estava ocorrendo o mesmo algoritmo. Então esse foguete teve que ser destruído mediante esse estouro devido a um número muito grande. Bug do milênio é um outro exemplo bem interessante, vocês devem lembrar aí. Aconteceu em 1999, custo de 500 milhões. Qual que é a ideia aí? Bom, para economizar espaço, então sempre pensando em dinheiro, pensando em economia, na época que o pessoal ia armazenar os números nos computadores, até 99, 1999,
Ao invés de armazenar desta forma aqui, os 4 dígitos, armazenavam apenas 99. Só que aí que tá, no ano seguinte, 2000, ia representar apenas com 00. Como que eu ia saber que o 00 significaria 1900 ou 2000? Então, lá em 99, eles tiveram um custo de 500 milhões para arrumar todos os sistemas que consideravam 2 dígitos ao invés de 4 dígitos. Um outro erro aí, a parte de credibilidade da ciência, né? Um software para analisar um software, né, relatou aumento das taxas de suicídio depois de graves desastres naturais. Então ele fez essa relação, que desastres naturais tinham relação com aumento de suicídio. Só que o resultado estava incorreto. O programa mostrava o dobro do seu valor real. Então isso não teve causa assim em relação financeira, nem de mortes, mas sim da credibilidade da ciência. No caso desse jornal aqui. Outro exemplo, tratamento de câncer em 2000, custo 8 pessoas mortas e 20 seriamente feridas. A dosagem de radiação ela foi aplicada no dobro do que deveria ter sido feito, certo? Então, pacientes foram expostos a níveis fatais de radiação e os físicos que chegaram às máquinas de forma incorreta, né, não chegaram corretamente, foram condenados à morte. Por fim, pessoal, para não ficar desgastante nossa aula, o nome é até engraçado também, Mortos-Vivos 2002. Um hospital dos Estados Unidos apresentou erros no sistema e declarou a morte de 8.500 pacientes em 2002, sem eles terem morrido. E lá é protocolo, né, disparar o envio de contas com atestado de óbito para os parentes e notificações para o governo e empresas. Então as pessoas não morreram, mas aí você imagina chegar uma conta, um atestado de óbito do seu parente. Bem complicado também, né? Então, a referência dessa aula de hoje, isso daqui é uma motivação não assim, não para ficar triste com esses acontecimentos, mas sim para ver a importância de você fazer essa engenharia de software, de você fazer essa análise do sistema. Desde lá do princípio, a parte de conversa com o cliente, até a parte de testar o software e evoluir o software. Com certeza, se isso tivesse feito nesses exemplos aqui, poderia não ter acontecido esses desastres. Tá bom? Alguns erros são bem bobos aqui, que um simples teste faria com que não tivesse ocorrido aquele erro ou aquele desastre. A aula de hoje é isso, essa videoaula. Bons estudos, estou à disposição de vocês.